Ela só queria devolver o ursinho da menina. Mas quando entrou naquela festa, ninguém conseguiu fingir que ela era invisível. Ninguém a viu entrar naquela casa pela primeira vez. Mas Malu viu. Com os olhos grandes de uma criança de 2 anos, ela estendeu os braços para aquela moça de uniforme simples e voz suave, como se já a conhecesse. E naquele instante, sem que ninguém percebesse, nasceu um laço que nem o tempo, nem o dinheiro, nem mesmo a ausência do pai seriam capazes de apagar. Antes de continuar, já se inscreva no canal, deixe seu like e nos conte nos comentários de onde você está acompanhando. Você já reparou que as pessoas mais importantes da nossa vida, às vezes, não têm nenhum título grandioso, nem sobrenomes famosos? E que muitas vezes o amor mais sincero vem de quem a sociedade sequer enxerga? Pois é, foi exatamente isso que aconteceu com Malu e Isadora. Tudo começou naquela manhã, quando Isadora encontrou o ursinho de pelúcia esquecido sobre a cama de Malu. Tom-Tom, como a menina o chamava, era mais do que um brinquedo. Era escudo, consolo, memória. Malu não dormia sem ele. Não comia sem ele, e naquele dia, ela foi levada apressada para o evento do pai, com os olhos marejados e o coração apertado, sem seu amuleto de coragem. Isadora ficou parada por alguns minutos, com o urso nas mãos, olhando pela janela. O carro de luxo já havia desaparecido na esquina, mas o vazio que ficou no quarto parecia maior do que o espaço físico. Era um silêncio de criança sem colo. E ela conhecia esse silêncio melhor do que ninguém. E foi então que algo dentro dela se moveu. Ela não ia deixar Malu dormir em meio a sorrisos falsos e vestidos brilhantes, sentindo-se sozinha no meio da multidão. Ela pegou o urso, olhou para o relógio e tomou uma decisão que mudaria tudo. Não pela festa, não pelo pai da menina, mas por amor. Um amor que não precisa de convites. Um amor que atravessa portas, mesmo que ninguém esteja esperando. O carro preto com vidros escuros passou pela entrada iluminada do hotel como um navio cruzando um mar de flashes. Era assim que Caetano gostava de ser anunciado, sem palavras, sem sorrisos, apenas presença. Ao lado dele, Malu tentava conter o cansaço. Usava um vestido claro, novo, desconfortável, e seus olhos miravam o próprio colo em silêncio. O pai não percebeu. Não por falta de interesse, mas por excesso de pressa. Enquanto os convidados se reuniam no salão de gala do 10º andar, Isadora continuava parada na sala da casa com o ursinho Tom-Tom nas mãos. O sofá ao lado ainda tinha as marcas dos pezinhos de Malu. A casa estava limpa, silenciosa, mas algo dentro dela parecia fora de lugar, como se o ar tivesse ficado mais frio. Ela andou até a porta, olhou novamente para o ursinho. Os olhos costurados pareciam entender o que ela sentia. E, de repente, aquele simples gesto de calçar uma sapatilha e sair deixou de ser um impulso e passou a ser uma escolha. Do lado de fora, o mundo era outro. O céu começava a escurecer e as luzes da cidade refletiam nas janelas dos prédios altos. Ela seguiu até o prédio ao lado, onde morava a costureira aposentada, que nos últimos tempos lhe emprestava mais do que tecidos. Emprestava escuta, conselhos e, naquela noite, um vestido. Isadora não pediu detalhes. Apenas disse: "É para entregar algo importante." A vizinha entendeu sem perguntar nada. Voltou com um vestido de cor vinho, ainda bem preservado, que parecia ter histórias demais guardadas na costura. Isadora vestiu-se ali mesmo, no quarto pequeno, de paredes cor-de-rosa desbotadas. Prendeu o cabelo num coque frouxo, com algumas mechas soltas que emolduravam o rosto. Um pouco de batom. Nada além do necessário. Pegou o ursinho de volta e respirou fundo. Estava pronta, ou o mais perto disso que podia estar. No hotel, o salão reluzia como um templo de ouro. As paredes altas, os lustres de cristal, os arranjos florais,
Tudo havia sido escolhido para impressionar. Caetano, com sua postura impecável, cumprimentava investidores, parceiros e amigos influentes. Seu nome circulava por ali como sinônimo de prestígio. Mas ele não sorria com os olhos, e isso poucos notavam. Malu estava sentada ao lado da mesa principal, entre adultos que falavam sobre negócios, moda e viagens. Nenhuma palavra dirigida a ela. A garotinha apertava os dedos sobre o guardanapo dobrado no colo. O garçom lhe ofereceu suco. Ela recusou. Não era sede que ela sentia, era falta. Falta de um pedaço dela mesma. Foi nesse intervalo de tempo, entre uma taça brindada e uma conversa protocolar, que o elevador se abriu silenciosamente no saguão principal. Os olhos de Isadora percorreram o ambiente com cautela. Ela não pertencia àquele lugar, sabia disso, mas não hesitou. Cada passo era firme, mesmo que o coração batesse rápido. O vestido vinho chamava a atenção sem ser extravagante. Havia algo na forma como ela segurava o ursinho, um gesto pequeno, íntimo, mas que fazia todo o brilho do salão parecer falso. Ela não vestia apenas um tecido elegante, vestia algo maior, a coragem de aparecer onde ninguém esperava que ela estivesse. O segurança a olhou de cima a baixo, hesitante, mas não viu nada errado, nenhuma ameaça, nenhum sinal de que ela estivesse fora de controle. Apenas uma mulher bem vestida, com um urso de pelúcia na mão e um olhar determinado. Ela não disse uma palavra, apenas passou. Subiu os 2 andares pela escada lateral. Queria tempo para se preparar. A cada degrau, sentia o peso simbólico daquele gesto. Não era só um urso, não era só a filha do patrão. Era sobre ser vista, sobre sair da sombra. Quando se aproximou das portas douradas do salão, respirou fundo. Havia música ao fundo, um violino suave acompanhado de piano. Vozes riam alto, passos de salto ecoavam pelo mármore. E então ela entrou. Ninguém percebeu de imediato. Apenas alguns rostos se voltaram curiosos, mas bastou um olhar mais atento para o burburinho começar. "Quem é ela?" cochicharam. Alguns levantaram as sobrancelhas, outros sorriram de canto com desdém, mas Isadora não ouvia. Seus olhos estavam fixos na menina que olhava para ela do outro lado do salão, Malu. Os olhos da criança se arregalaram e um brilho surgiu onde antes havia silêncio. Ela levantou-se tão rápido que a cadeira tombou para trás. Correu. Passou entre adultos surpresos, saltou sobre o tapete e se lançou nos braços da babá. A sala congelou. A orquestra continuou tocando, mas ninguém mais prestava atenção. Isadora abaixou-se para abraçar Malu e entregou o ursinho. A menina apertou Tom-Tom contra o peito e depois contra Isadora. E ali, de joelhos no chão de um dos salões mais caros da cidade, ela foi vista por todos, pela primeira vez. Caetano, ao notar a movimentação, virou-se devagar. Estava prestes a brindar com um ministro quando parou a taça no ar. Seus olhos encontraram aquela figura de vestido vinho, ajoelhada, cercada por olhares espantados e por um amor que ele não sabia explicar. Algo dentro dele estalou, mas ainda não era hora de entender. Era só o começo. Isadora não sabia quantos segundos haviam se passado desde que Malu correra para seus braços, mas podia sentir cada olhar atravessando sua pele. Ainda ajoelhada no meio do salão, com a menina agarrada ao pescoço e o ursinho agora espremido entre as duas, ela manteve os olhos abaixados, como quem tenta não quebrar o encanto nem provocar a multidão que assistia àquela cena sem saber o que pensar. O vestido vinho marcava sua presença de forma elegante e ao mesmo tempo silenciosa. Era como se ela ocupasse aquele lugar há muito mais tempo do que os convites permitiam. Ainda assim, o desconforto começava a se insinuar pelos ombros. Não por vergonha, mas por saber que o mundo ali dentro funcionava com regras não escritas. E ela acabara de quebrar todas elas. Malu se afastou apenas o suficiente para olhar nos olhos de Isadora e sussurrar algo que só ela pôde ouvir. "Você ficou linda."
Era uma frase simples, mas dita com a pureza de quem ainda não sabe medir as pessoas pelo que vestem, e sim pelo que sentem. Isadora se levantou devagar. Algumas taças foram discretamente pousadas sobre as mesas. Sorrisos falsos congelaram no ar, e os comentários murmurados ganharam corpo nas beiradas do salão. Era óbvio que ela não fazia parte daquela elite polida, e sua presença sem convite mexia com o orgulho velado de muita gente ali. Mas a menina não soltava sua mão, e isso era tudo que importava. Caetano continuava parado a poucos metros observando. O rosto inexpressivo começava a se transformar. Primeiro, um franzir de testa. Depois, um movimento hesitante com a mão, como se quisesse chamar a filha de volta, mas não encontrasse coragem suficiente para interromper o momento. Seus olhos corriam entre a filha e a mulher que ele já vira tantas vezes passar apressada pelos corredores da casa, segurando mochilas, penteando cabelos, contando histórias. Mas nunca daquele jeito, nunca com aquele vestido, nunca com aquele olhar. Foi quando Isadora tomou a decisão. Ela se abaixou novamente, sussurrou algo no ouvido de Malu e deixou um beijo demorado na testa da menina. Depois, soltou sua mão com cuidado, deu 2 passos para trás e virou-se para sair. Não pertencia àquele lugar. Já havia cumprido o que tinha vindo fazer. No caminho até a porta, ela não olhou para os lados. Caminhava com a postura firme de quem não implora por aceitação. Mas dentro do peito, o coração batia alto. Ela sabia o que aquela atitude custaria. Sabia que ao atravessar aquela porta, deixaria para trás mais do que apenas um salão cheio de luxo. Deixaria a imagem que Malu tinha dela naquele momento. Uma imagem que talvez nunca mais fosse resgatada. Caetano deu um passo à frente, depois outro, mas hesitou. Parte dele ainda estava preso às aparências que sempre preservou, à ordem do mundo em que vivia, ao controle. Até então, Isadora era só uma funcionária, uma peça discreta que mantinha sua rotina funcionando. Mas agora havia algo nela que o desconcertava, algo que o tirava do papel seguro que sempre ocupou. E então, uma das convidadas, uma mulher loira vestida de dourado, com um sorriso que não alcançava os olhos, disse alto o suficiente para todos ouvirem: "Essa aí sabe muito bem como chamar atenção. Até parece que está caçando um lugar à mesa." Risos abafados se espalharam como perfume barato. Isadora parou. Não se virou. Apenas respirou fundo. Foi Malu quem respondeu. Com a voz pequena, mas firme, a menina encarou a mulher e disse: "Ela é minha melhor amiga." E aquilo bastou. O salão, que antes parecia pronto para rejeitar Isadora, agora estava dividido. Havia algo ali que ninguém conseguia explicar. Não era a beleza do vestido, nem o carisma da menina. Era a ausência de falsidade. Era a verdade escorrendo pelas bordas de um mundo acostumado à encenação. Isadora olhou para Malu uma última vez, sorriu de leve e seguiu até a saída. Mas antes que sua mão alcançasse a maçaneta dourada, ouviu o som dos passos. Caetano se aproximava, não apressado, não teatral. Caminhava como quem estava tentando entender o que acontecia dentro dele. Ele parou ao lado dela. Olhou por um instante para o ursinho, ainda nas mãos da filha, depois para o rosto da mulher que, até aquela noite, ele pensava conhecer apenas de vista. Não disse nada de imediato. Talvez porque qualquer palavra soasse pequena diante do que sentia. Quando finalmente falou, sua voz saiu baixa, quase contida. "Por que você veio?" Isadora não hesitou. "Porque ela precisava de mim." Caetano assentiu devagar. E pela primeira vez, seus olhos, acostumados a ver o mundo através de contratos, números e controle, pareciam realmente olhar alguém. As portas douradas do salão principal se fecharam lentamente atrás de Isadora, abafando os sons dos comentários atravessados, das risadinhas fingidas e dos olhares que a seguiram até o último segundo. O silêncio do corredor lhe trouxe um alívio imediato.
ainda que passageiro. O vestido vinho, que parecia flutuar por entre as colunas de mármore, agora pesava como se carregasse histórias antigas nas costuras. Ela encostou-se à parede fria, apoiou a mão no peito e sentiu o coração ainda acelerado. Não era medo, era outra coisa. Algo que vinha crescendo desde que Malu correu em sua direção sem hesitar, como se não houvesse paredes entre elas. Como se a presença dela tivesse mais valor do que qualquer regra daquele ambiente. Isadora respirou fundo e seguiu em direção ao elevador de serviço. Mas um funcionário a interceptou educadamente. Disse que o Sr. Caetano gostaria de vê-la antes que ela fosse embora. Ela agradeceu, mas hesitou. Sentia que já havia feito o que precisava. Já tinha sido vista por quem realmente importava. Ainda assim, voltou. Seus passos não carregavam pressa, mas também não tinham arrependimento. Ela entrou novamente no salão, dessa vez por uma lateral mais discreta. A música havia recomeçado, os brindes continuavam, os risos se misturavam às taças erguidas. Mas havia uma diferença no ar, algo tênue, que mudava o jeito como os olhares a acompanhavam. Já não era surpresa, era expectativa. Malu continuava sentada à mesa principal, agora com o ursinho no colo e um sorriso pequeno no canto dos lábios, como quem guarda um segredo só seu. A menina observava tudo com a serenidade de quem não precisa de explicações para o que sente. Viu Isadora se aproximando e não se levantou. Apenas abriu os braços. O gesto foi suficiente para que todos à mesa voltassem a olhar. Caetano também a viu. Levantou-se com a discrição de quem não quer chamar atenção, mas não conseguia esconder a mudança em seu semblante. Seu olhar, antes vago, agora tinha um foco, e aquele foco estava vindo em sua direção, com um vestido vinho que parecia desafiar o brilho de todos os cristais do salão. Isadora parou diante dele, não disse nada. Caetano tampouco. Os dois ficaram ali diante de dezenas de pessoas, apenas trocando um olhar carregado de tudo que nunca haviam dito. Foi ele quem quebrou o silêncio, com um tom calmo, quase íntimo. "Fique, por favor." Ela não respondeu de imediato. Olhou ao redor, sentindo o peso das aparências, mas o olhar de Malu, firme e confiante, lhe devolveu a certeza. Isadora assentiu. E aquele pequeno gesto teve o poder de mexer com todas as estruturas disfarçadas de elegância que preenchiam aquele salão. A presença dela naquela mesa foi como um detalhe que nenhum estilista teria previsto, mas que roubava toda a cena. Os convidados se entreolhavam, cochichavam, havia incredulidade em alguns rostos, desaprovação em outros, mas ninguém conseguia ignorá-la. Porque algo ali estava fora do padrão, e ao mesmo tempo fazia mais sentido do que tudo. Um garçom se aproximou, oferecendo bebida. Isadora recusou com um gesto delicado. Malu, sentada ao seu lado, encostou a cabeça em seu braço, e assim permaneceram, como se estivessem em casa, ignorando os castiçais altos, os talheres de prata e os pratos de porcelana, que tentavam ditar quem era ou não importante. Caetano a observava com um misto de admiração e estranheza. Era como se estivesse vendo pela primeira vez uma peça fundamental da própria vida que ele havia deixado de notar. Cada movimento dela, o jeito de falar baixo com Malu, de manter a postura mesmo cercada de julgamento, revelava uma força que ele desconhecia. E talvez fosse isso que o deixava tão desconcertado. Alguns convidados começaram a se aproximar. Uns por curiosidade, outros por educação ensaiada. Uma mulher elegante, com colar de pérolas e sotaque francês, perguntou quem era a dama de vestido vinho. Caetano respondeu com tranquilidade: "Ela cuida do meu bem mais precioso." A mulher sorriu, confusa, e se afastou. Mas a frase ficou, porque não era apenas uma defesa, era uma verdade que ele começava a enxergar com clareza. Isadora não se gabava de estar ali, não levantava o queixo, não provocava, apenas existia.
E isso, por si só, já era um desafio para aquele ambiente acostumado a disfarces e máscaras. Ela não usava escudo nem maquiagem pesada, apenas um vestido emprestado, uma história que ninguém conhecia e um amor que ninguém conseguia explicar. Quando a orquestra tocou a próxima música, Caetano ofereceu o braço. Ela olhou para ele, surpresa, mas ele apenas sorriu, com um certo arrependimento nos olhos, e disse: "Não precisa ser uma dança, só me acompanhe." E ela foi. Não porque sonhava com aquilo, mas porque pela primeira vez não se sentia no lugar errado. A música continuava tocando, mas parecia ter se tornado pano de fundo para algo mais sutil. Enquanto Caetano caminhava ao lado de Isadora, entre os convidados ainda confusos, havia um silêncio pairando entre eles. O tipo de silêncio que não constrange, mas revela. Era como se cada passo dado por ela naquele salão desmanchasse uma camada da imagem que ele havia criado sobre quem ela era. Isadora mantinha a postura elegante. Não forçava sorrisos, nem baixava os olhos. Segurava o próprio corpo com a mesma firmeza com que carregava Malu nos dias difíceis. E mesmo ali, entre lustres de cristal e arranjos florais exagerados, ela permanecia fiel a si mesma. Caetano percebeu que havia esquecido de como era andar sem ser o centro. Naquele momento, todos olhavam para ela e ele sabia. Não era por sua beleza ou pelo vestido vinho. Embora ambos fossem impossíveis de ignorar, era pelo contraste, pela quebra do que se esperava. Ela estava ali, e isso mudava o ar. Ao se aproximarem novamente da mesa principal, Malu correu para eles com o mesmo entusiasmo de antes, abraçando as pernas da babá sem cerimônia. O gesto arrancou sorrisos disfarçados, mas também olhares carregados de julgamento. Uma mulher mais velha, vestida de azul petróleo, comentou entre dentes com outra: "Nunca vi uma babá tão ousada." Isadora ouviu. Não reagiu. Apenas agachou-se com calma e ajeitou uma mecha do cabelo de Malu com ternura. Seus dedos tocaram o rosto da menina com delicadeza. E naquele pequeno gesto havia mais dignidade do que em todos os discursos proferidos naquela noite. Caetano assistia tudo de pé, calado. Havia algo em Isadora que parecia desmontar defesas invisíveis. E ele, acostumado a controlar cada situação, se via perdido em pensamentos que nunca havia permitido entrar. Porque nunca havia perguntado sobre a vida dela. Porque sempre a tratou como alguém que simplesmente cumpria uma função. E porque agora, ao vê-la ali com aquele vestido vinho, cada resposta parecia insuficiente. Malu puxou a mão da babá e a convidou para sentar-se ao seu lado. Isadora hesitou, mas olhou para Caetano. Ele assentiu sem palavras. O gesto tinha mais significado do que qualquer frase ensaiada. Ela se sentou e a menina não soltou sua mão. Ficaram assim por um tempo em silêncio, como quem compartilha um segredo invisível aos demais. Enquanto isso, os convidados retomavam as conversas, mas sem tirar os olhos deles. A presença de Isadora se tornara um elemento impossível de ignorar. E não por escândalo. Era pelo desconforto de ver ali, entre taças e bajulações, uma mulher que não usava nada além da verdade. O tempo passava devagar naquele canto da mesa. Isadora observava o salão com olhos atentos, não por curiosidade, mas por respeito. Era um lugar onde ela nunca pensou estar. Ainda assim, não se sentia deslocada. Havia algo nela que pertencia a tudo aquilo, embora os outros ainda não soubessem reconhecer. Foi Malu quem quebrou o silêncio entre ela e Caetano. Com a doçura de quem fala sem filtros, ela puxou o braço do pai e disse: "Papai, você sabia que a Isa já foi professora?" A pergunta, feita no meio de uma festa de adultos, caiu como uma pedra num lago calmo. Caetano olhou para a filha e depois para Isadora, surpreso. "É verdade." Ela hesitou por um instante e depois assentiu. "Por pouco tempo, antes da minha mãe adoecer." Ele demorou a responder.
Os olhos fixos nela pareciam buscar mais do que palavras. Eu não sabia, murmurou quase arrependido. Ninguém perguntou, respondeu Isadora sem amargura, apenas com uma serenidade cortante. Aquele momento, embora breve, mexeu com algo profundo em Caetano. Era como se o véu da conveniência social começasse a cair, revelando não só quem Isadora era, mas quem ele próprio vinha deixando de ser. Ele olhou em volta. A festa continuava, mas com menos brilho nos olhos dos convidados. Todos pareciam desconfortáveis com o fato de que o homem mais poderoso da sala não conseguia tirar os olhos da babá. Malu, alheia à atenção adulta, apenas recostou-se no ombro de Isadora com o ursinho no colo. E naquele instante, Caetano viu algo que nenhuma cifra poderia comprar: paz. Não era só a filha que sorria diferente com ela por perto. Era ele mesmo que começava a ver a vida sob outra luz. A mulher que cuidava do que ele tinha de mais precioso também sabia cuidar de silêncios, de espaços não ditos, de verdades escondidas sob uniformes que nunca definiram ninguém. E foi ali, sem discursos ou aplausos, que começou um tipo de reconhecimento que não precisava de apresentações. Caetano nunca teve dificuldade em ocupar o centro das atenções. Era natural. Seus gestos firmes, sua postura controlada e aquele olhar de quem sempre sabe o que está fazendo, faziam com que as pessoas se calassem antes mesmo dele dizer qualquer coisa. Era assim em reuniões, em eventos e até nos jantares de família. Ele estava acostumado a ser o eixo de tudo, até aquela noite. Isadora, sentada à mesa, com o vestido vinho caindo com perfeição sobre o corpo, segurava Malu no colo, como se o mundo inteiro se resumisse àquele abraço. E talvez, para Malu, realmente fosse. O silêncio que se instalou naquele canto do salão não era constrangedor, era diferente, tinha peso, tinha presença. Caetano tentou desviar o olhar, mas seus olhos voltavam. Não por insistência, mas por inquietação. Ele já tinha visto Isadora centenas de vezes. No café da manhã, entre a correria da escola, passando instruções às outras funcionárias. Sempre discreta, sempre educada, sempre invisível. Mas agora, cada detalhe chamava a atenção. O modo como ela mantinha a calma mesmo, sob olhares desconfiados. O modo como segurava a filha dele com uma segurança que ele mesmo não conseguia replicar. O modo como ela não parecia querer provar nada para ninguém. E mesmo assim, tudo nela gritava a verdade. Ele percebeu que não sabia o que ela gostava de fazer nas horas livres. Não sabia sua comida favorita, nem como ela havia aprendido a cuidar tão bem de uma criança que durante meses sequer falava com ninguém. Não sabia quantos livros ela já leu, se dormia bem, se chorava escondida. Ele era o homem que pagava o salário dela, mas não sabia absolutamente nada sobre quem ela era. E isso o desconcertava mais do que estava disposto a admitir. Um garçom se aproximou para preencher sua taça. Caetano recusou com um leve aceno. Estava ali, mas a cabeça estava em outro lugar. Tentava encaixar aquela imagem com a que sempre teve. Era como se estivesse diante de uma mulher completamente nova, embora soubesse que ela sempre foi assim. Ele é que nunca olhou direito. Havia um detalhe na gola do vestido dela que ele percebeu só agora. Um pequeno bordado, quase imperceptível, como se tivesse sido feito à mão. Nada daquilo era comprado em boutique. Era algo que carregava história, e talvez fosse isso que incomodava tanto alguns dos presentes. O fato de que Isadora não tentava se encaixar. Ela era, simplesmente. Um empresário sentado à mesa comentou algo com um sorriso torto. Pelo visto, nosso anfitrião está se encantando com a babá. Caetano ouviu. Fingiu que não, mas sentiu o impacto da frase bater fundo. Não era apenas incômodo, era o reflexo de um mundo onde todos sabiam exatamente o que era esperado, e tudo que fugisse disso se tornava alvo. Isadora notou o desconforto de Caetano.
Não disse nada, mas também não abaixou os olhos. Ela sabia. Aquilo tudo não era sobre vestidos ou festas. Era sobre coragem, sobre ocupar um lugar que nunca foi cedido, e ainda assim manter a cabeça erguida. Malu adormeceu no colo dela minutos depois, com o ursinho apertado contra o peito. O som ao redor parecia amortecido, como se aquele canto do salão estivesse isolado de toda a artificialidade em volta. Isadora olhou para a menina dormindo com doçura. Passou os dedos devagar pelos cabelos da criança e então levantou os olhos para Caetano. Por um instante, ele sentiu como se estivesse sendo avaliado, não com arrogância, mas com profundidade, como se ela pudesse ver além do terno alinhado e das frases ensaiadas. Ele tentou sustentar o olhar, mas havia um desconforto pulsando por dentro. Um tipo de desconstrução que começava em silêncio, sem alarde, e o obrigava a repensar tudo. Quando finalmente falou, sua voz saiu mais baixa do que o normal. Você sempre foi assim? Isadora o olhou sem entender. Ele corrigiu. Assim, tão segura, tão inteira. Ela demorou a responder. Só quando estou com ela. Caetano assentiu. A simplicidade da resposta dizia muito. Ela não estava ali tentando provar algo. Não havia vaidade na forma como carregava aquele vestido, nem nas palavras que escolhia. Ela apenas era, e isso, naquele ambiente de aparências, era um choque. Ele sentiu que precisava se afastar, pensar, respirar longe do perfume doce que vinha do cabelo dela e da delicadeza daquele olhar que começava a desmontar tudo o que ele acreditava ser suficiente. Mas não conseguiu. Ficou ali, parado, observando. E pela primeira vez na vida, Caetano Monteiro, empresário, estrategista, pai, homem de decisões rápidas e frias, não sabia o que fazer. Sabia apenas que não queria que ela fosse embora. As luzes do salão lançavam reflexos dourados sobre os vidros das taças, criando um clima quase etéreo. A orquestra seguia seu repertório com precisão. Os garçons se moviam como peças de um balé silencioso. Mas em meio àquela coreografia elegante, havia um incômodo latente crescendo entre as mesas. Isadora permanecia sentada, com Malu adormecida no colo e o ursinho ainda entre os braços da menina. A cena, por si só, era de uma doçura silenciosa, mas nem todos sabiam lidar com o que não podiam controlar. Uma mulher que nunca havia sequer notado a existência de Isadora durante os anos em que frequentava a casa de Caetano, agora não tirava os olhos dela. Vestida de verde esmeralda, com joias exageradas e uma taça de espumante na mão, inclinou-se para sussurrar no ouvido da amiga ao lado. Impressionante o que um vestido emprestado pode fazer com certas pessoas. A outra sorriu com desprezo e respondeu baixo. Alguns sabem o lugar que ocupam, outros se esquecem. Caetano ouviu. Estava a poucos metros. Não reagiu de imediato, mas sua expressão mudou. O maxilar travou levemente e ele desviou o olhar para Isadora, que fingia não ter escutado. Mas ele sabia que ela ouvira. E sabia também que ela estava acostumada a ouvir esse tipo de coisa, sempre nas entrelinhas, sempre em tom baixo, sempre com o verniz social que cobre ofensas de falsa elegância. Ela apenas ajeitou Malu no colo, alisando o vestido da menina com gestos delicados. Não respondeu, não levantou. Ficou ali, intacta, como se estivesse acima daquilo tudo, e isso incomodava ainda mais. Do outro lado da mesa, um dos homens de negócios que tinha interesse em uma nova parceria com Caetano resolveu arriscar um comentário com ar jocoso. A babá está dando show hoje. Se continuar assim, vai acabar no tapete vermelho com a filha no colo e o patrão no altar. O riso veio em ondas, forçado, cínico, mas cessou rápido quando Caetano se levantou lentamente, empurrando a cadeira para trás com elegância firme. Seus olhos varreram a mesa como uma lâmina silenciosa. Ela tem nome e não está aqui para entreter ninguém, disse com calma, mas com uma dureza que congelou até os sorrisos mais treinados.
O homem engoliu seco e baixou os olhos. Um silêncio constrangedor tomou conta da mesa por alguns segundos. O som da orquestra pareceu distante. Todos sentiram que algo mudara naquele momento. Isadora o olhou com surpresa. Havia ali uma defesa que ela não esperava. Não por falta de merecimento, mas porque sabia bem o tipo de ambiente em que estava inserida. Estava acostumada a se proteger sozinha. Caetano voltou a sentar-se ao lado delas, mas não disse mais nada. Malu continuava dormindo, serena, como se estivesse em casa. E talvez estivesse, porque ali, onde o amor dela descansava, era onde a verdadeira segurança se encontrava. A mulher de verde esmeralda não disfarçava o incômodo. Seu rosto mantinha o sorriso, mas os olhos queimavam de desconforto. O espaço que Isadora ocupava era pequeno, discreto, mas era seu. E ninguém mais conseguia fingir que ela não estava ali. Mais adiante, uma jovem influenciadora que havia sido convidada apenas para fazer fotos com celebridades, começou a filmar discretamente a cena. O contraste entre os convidados impecavelmente vestidos e aquela mulher serena, com uma criança no colo, dava mais engajamento do que qualquer selfie com o aniversariante. Isadora percebeu. Sabia que aquelas imagens iriam correr pelos celulares com legendas irônicas, especulações, julgamentos, mas não se incomodou. Estava ali por Malu, só por ela. Caetano percebeu também e sentiu uma culpa sutil se instalar no peito. Durante muito tempo, permitiu que Isadora habitasse o papel de cuidadora invisível. Sabia que ela era essencial, mas nunca reconhecera isso publicamente. E agora, diante de todos, não conseguia mais se esconder da verdade que aquela noite escancarava. Ele se inclinou um pouco em sua direção e disse em voz baixa, sem encarar diretamente: "Você não precisa se justificar por estar aqui." Isadora respondeu sem olhar para ele: "Eu sei." Era uma frase simples, mas carregada de tudo o que ela havia aprendido ao longo da vida. A ter firmeza sem agressividade, a existir sem pedir licença, a cuidar dos outros sem deixar de cuidar de si. O maestro anunciou o início da próxima música, um dos clássicos da noite. Casais começaram a se levantar para dançar. As luzes mudaram de tom. O salão ficou mais suave, mais íntimo. Caetano hesitou por um momento, depois se levantou novamente. Estendeu a mão para Isadora, com um olhar mais humano, mais próximo. Ela o encarou, ainda com Malu adormecida nos braços. Um sorriso contido surgiu nos lábios dele. "Não é um convite para dançar. É só para te tirar do lugar de onde acham que você não pode sair." Ela olhou para a mão estendida, depois para a filha dormindo, acomodou Malu no sofá próximo, cuidadosamente, e então aceitou. E quando os dois atravessaram o salão lado a lado, mesmo sem dançar, o silêncio que voltou a se instalar foi diferente daquele das primeiras provocações. Não havia mais desprezo, havia desconcerto, porque às vezes a maior resposta às vozes ásperas é o gesto tranquilo de quem não precisa falar nada para ser ouvida. Quando Isadora cruzou o salão ao lado de Caetano, de mãos dadas, sem dizer uma palavra, o som ambiente pareceu recuar, como se os instrumentos da orquestra tivessem perdido parte da sua força diante do silêncio de quem observava. Os dois não dançavam, mas seus passos ritmados marcavam uma coreografia mais sincera do que qualquer valsa. O vestido vinho, sob a iluminação suave dos lustres de cristal, parecia ter ganhado vida própria. O tecido fluía com leveza a cada movimento, e os pequenos brilhos bordados refletiam a luz como se sussurrassem uma história antiga. Ela não usava joias, nem penteado elaborado, mas havia algo nela que ninguém mais naquela festa conseguia reproduzir. Verdade. O salão, até então dominado por sorrisos ensaiados e poses calculadas, começava a se desconcertar com aquele tipo de presença que não gritava, mas tomava espaço.
Alguns ainda cochichavam entre si, tentando entender o que estavam vendo. Outros, mais atentos, começaram a notar o desconforto que sentiam ao olhar para ela. Não vinha de um erro, mas da própria falta de coragem de serem assim também, reais. Isadora caminhava com calma, mesmo sentindo o peso de tantos olhos sobre si. Caetano a conduzia ao centro, mas não como quem mostra uma conquista, e sim como quem acompanha uma revelação que estava diante dele o tempo todo. Ele não se antecipava. Estava apenas ao lado, presente, atento. Malu, adormecida, permanecia no sofá próximo à mesa principal, com o ursinho apertado nos braços. Uma funcionária do salão, discretamente, ajeitou uma manta fina sobre ela, sem dizer nada. Era como se, ali também, o cuidado silencioso estivesse aprendendo a se manifestar. Quando pararam próximos ao palco, onde a orquestra tocava uma melodia suave, Caetano olhou para Isadora e, sem pedir permissão, se virou para o microfone à frente. Só 1 minuto. A música parou aos poucos e os músicos baixaram os instrumentos com respeito. O salão mergulhou em silêncio outra vez. Caetano se virou de volta para a plateia e falou com voz firme, mas sem arrogância. Esta festa foi organizada para marcar meus 40 anos. Durante boa parte da vida, achei que conquistas se mediam por números, mas esta noite me ensinou algo novo. Ele respirou fundo, deu um breve olhar para Isadora e continuou. Algumas pessoas passam despercebidas por nós. Não por serem pequenas, mas porque nossos olhos nem sempre sabem onde mirar. Essa mulher aqui, de vestido vinho, esteve em minha casa por anos. Cuidou da minha filha quando eu não soube como. Ajudou a reconstruir o que eu não sabia que estava quebrado. E hoje me ensinou o que é presença. O silêncio foi absoluto. Ninguém ousava mexer o copo, tocar o talher, virar o rosto. Alguns rostos surpresos, outros emocionados e outros ainda tentando manter a compostura. Isadora manteve-se quieta, o queixo levemente inclinado. O rubor discreto nas maçãs do rosto denunciava o quanto aquelas palavras a tocavam. Mas ela não recuou. Permaneceu de pé, firme, do jeito que sempre foi. Só que agora, diante de todos, Caetano olhou novamente para ela e finalizou. Ela não veio a esta festa por status, veio por amor. E é por isso que, esta noite, o brilho dela foi o que ninguém esperava, mas que todos precisavam ver. Aplausos tímidos começaram. Primeiro, dos músicos. Depois, de alguns convidados mais sensíveis à força do que estavam presenciando. Em poucos segundos, o salão inteiro aplaudia, ainda que nem todos entendessem exatamente o porquê. Isadora não se curvou, não agradeceu em palavras. Apenas apertou a mão de Caetano com leveza e olhou de canto para Malu, que dormia tranquila no meio de tudo, sem perceber que o mundo ao redor dela tinha acabado de mudar. Os aplausos cessaram com suavidade. A orquestra voltou a tocar, agora com uma melodia mais lenta, mais envolvente. O salão retomou sua movimentação, mas de forma diferente. O ar parecia mais leve, mais honesto. Pela primeira vez, ninguém mais ria da babá. Ninguém mais cochichava sobre o vestido. Ninguém mais olhava para ela como um erro de protocolo. Naquele momento, Isadora não apenas havia sido aceita, ela havia transformado o espaço, sem pedir licença, sem levantar a voz. E Caetano, que sempre achou que dominava todas as peças do tabuleiro, descobriu que algumas jogadas só fazem sentido quando se deixa o coração guiar. Depois do discurso, Caetano não voltou imediatamente para a mesa. Deu alguns passos pelo salão, como quem precisava caminhar para organizar o que estava sentindo. Não era só sobre Isadora, era sobre ele também, sobre tudo que deixara de ver ao longo dos anos. Enquanto isso, Isadora permanecia próxima ao sofá onde Malu ainda dormia, com o ursinho nos braços e os cabelos bagunçados pela noite. O vestido vinho parecia mais confortável agora, como se o tecido já tivesse se adaptado ao corpo.
ao espaço, à coragem que ela carregava. Ela sentia os olhares menos pesados. Não haviam sumido, mas algo tinha mudado. A intensidade do julgamento havia diminuído. No lugar, crescia uma curiosidade silenciosa. Poucos minutos depois, Caetano se aproximou. Sentou-se ao lado dela, sem cerimônia. Passaram alguns segundos em silêncio. O tipo de silêncio que só existe entre duas pessoas que finalmente se enxergaram. Eu sempre achei que te conhecia, ele disse com a voz baixa, como se falasse consigo mesmo. Isadora olhou para ele, mas não disse nada. Deixou que ele falasse. Talvez pela primeira vez, sem o peso de estar sendo observado ou avaliado. Sempre te vi ali, com Malu, com as outras funcionárias, fazendo as coisas funcionarem. E mesmo assim, não sabia quem você era. Ela desviou os olhos por um instante, depois voltou a encará-lo. Nunca perguntou. A resposta não vinha com acusação. Era apenas um fato. Um espelho colocado diante dele. Caetano assentiu com leveza. Não havia muito o que dizer diante daquela verdade. Ele passou as mãos pelos cabelos, um gesto quase infantil de quem se sentia desconfortável na própria pele. Você já foi professora, não foi? Isadora deu um sorriso curto, quase imperceptível. Fui. Durante 2 anos. Por que parou? Ela olhou para a ponta do próprio vestido, depois para Malu, ainda adormecida. Minha mãe adoeceu. Não tinha ninguém por ela. Eu trabalhava o dia todo e voltava para cuidar dela à noite. Chegou um ponto em que precisei escolher entre continuar lecionando ou garantir que ela fosse medicada, alimentada, cuidada. Escolhi ela. Caetano ficou em silêncio. Não por falta de palavras, mas porque sabia que qualquer coisa que dissesse agora soaria pequena. Depois que ela se foi, eu já estava fora do mercado de trabalho há tempo demais. Aceitei o primeiro emprego que apareceu. Foi como babá de uma criança em um condomínio de classe média. E ali comecei de novo. E como chegou até mim? Uma antiga funcionária da casa me indicou. Disse que vocês precisavam de alguém com paciência, porque Malu estava fechada, com dificuldades para dormir, para comer. Eu aceitei sem pensar muito. Caetano olhou para a filha dormindo e deixou escapar um sorriso suave. E funcionou. Não foi fácil no começo, Isadora disse, com honestidade. Ela era muito quieta. Não me olhava nos olhos. Só se acalmava com aquele ursinho. Passei semanas apenas estando por perto, em silêncio, deixando ela entender que eu não ia embora. Ele se virou para ela, agora com um olhar mais profundo, quase como quem contempla um quadro pela primeira vez, mesmo já tendo passado por ele centenas de vezes. Eu não sabia disso, não sabia de nada, porque você estava sempre longe, corpo presente, mas cabeça em outro lugar. A frase o atingiu com mais força do que ela imaginava, mas ele não recuou. Estava ali para ouvir. Eu pensei que estava fazendo o melhor para ela, trabalhando, mantendo tudo estável. Eu sei, mas estabilidade sem presença pesa. Ela precisava de alguém que ficasse, e eu fiquei. As palavras pairaram entre eles. Não havia amargura, apenas clareza. Isadora falava com a mesma calma com que penteava os cabelos de Malu. Sem pressa, sem alarde. Apenas mostrava o que estava lá o tempo todo. Caetano passou a mão no rosto, como quem limpava uma marca invisível. E você? Quem ficou por você? Ela demorou a responder. Ninguém. Mas eu me acostumei. Aprendi a cuidar de mim também. Ele balançou a cabeça devagar, como se algo estivesse se quebrando por dentro. Uma estrutura antiga, sólida, mas equivocada. Eu nunca reparei, murmurou. Isadora sorriu com doçura. A maioria não repara. Por um instante ele ficou apenas olhando. Não para o vestido, não para o ambiente, mas para ela. Para a mulher inteira que havia ali. Para a força silenciosa. Para a ternura firme. Para tudo o que ela representava, sem precisar levantar a voz.
Ali, naquele salão onde tudo era medido por aparência e influência, Caetano percebeu que a presença mais forte vinha da única pessoa que não tinha sido convidada oficialmente. E pela primeira vez, ele se perguntou como teria sido a vida dele, se tivesse prestado atenção antes. A noite se aproximava do fim, mas o salão ainda pulsava com aquela mistura de luz, música e conversa que só os grandes eventos conseguem manter, mesmo nas últimas horas. Algumas mesas já estavam vazias, outras ocupadas por convidados que preferiam observar do que participar. Mas no centro de tudo havia uma presença que ninguém mais conseguia ignorar. Isadora estava sentada com Malu agora acordada ao seu lado, os cabelos desalinhados pelo sono e o ursinho de pelúcia apertado contra o peito. A menina olhava para o pai e para a babá com aquele olhar atento que as crianças têm quando percebem que algo importante está acontecendo, mesmo sem saber exatamente o que. Caetano estava em pé, poucos passos adiante, as mãos unidas atrás das costas, o olhar fixo em Isadora, como se ainda tentasse decifrar algo que lhe escapava. Mas já não havia arrogância em sua postura, apenas entrega. A rigidez que sempre o envolveu parecia ter afrouxado, como se ele estivesse pela primeira vez permitindo que o mundo o visse sem armadura. Ele se aproximou, sentou-se ao lado da filha e ficou um tempo em silêncio, ouvindo a música ao fundo, observando os detalhes. Os dedos pequenos de Malu brincando com a orelha do ursinho. O modo como Isadora mantinha a postura sem esforço, como se já tivesse se acostumado a ocupar o espaço que antes lhe negavam. Tudo isso formava uma imagem que mexia com ele de um jeito que nem ele mesmo sabia explicar. Você se lembra da primeira vez que ficou sozinha com ela? Ele perguntou com a voz baixa. Isadora assentiu. Ela chorou por 3 horas. Não quis comer, não quis deitar, não me deixou chegar perto. Eu só sentei no canto do quarto e fiquei ali, até ela dormir exausta. Caetano baixou os olhos. Eu tinha saído para uma reunião naquela noite. Fui direto para um jantar depois. Achei que ela ia se acostumar. Ela tinha perdido a mãe fazia poucos meses. Estava aprendendo a sentir sem entender. Ele respirou fundo, como quem reconhece o próprio erro sem precisar justificá-lo. A ausência que vestira como compromisso agora pesava como descuido. Eu deveria ter voltado para casa. Isadora não respondeu, apenas olhou para ele, e dessa vez havia algo diferente em seu olhar. Não era julgamento. Era aceitação, um tipo de compreensão que só quem conhece a dor do outro por dentro consegue oferecer. Malu o interrompeu com um puxão leve no paletó. Papai, a Isa pode ir com a gente amanhã? Caetano sorriu surpreso. Para onde? No passeio da escola. Eu quero ela lá. Ele olhou para Isadora, esperando a resposta dela. Ela não hesitou. Se você quiser, eu vou. Os olhos dele demoraram mais do que o normal para desviar. Havia um nó na garganta que ele não estava acostumado a carregar. Isadora não estava fazendo exigências, não impunha condições. Ela apenas existia, com uma dignidade que o desconcertava. Mais adiante, o cerimonialista o chamou discretamente. Era a hora do brinde final. Caetano se levantou e seguiu até o pequeno palco montado no centro do salão. Pegou o microfone e esperou que a atenção se voltasse para ele. Não precisou pedir silêncio. Bastou sua presença. Antes de encerrarmos essa noite, eu quero dizer algo que nunca disse em público. Ele pausou. Eu não teria chegado até aqui se não fosse por pessoas que não aparecem nas colunas sociais. Pessoas que cuidam do que mais importa quando a gente está ocupado demais, cuidando do que parece importante. Os convidados se entreolharam. Algumas expressões mudaram. A atenção estava total. A Isadora não faz parte da lista de convidados oficiais. Mas de onde eu estou, ela é o nome mais importante da noite. E não por tudo o que fez pela minha filha, mas por me mostrar algo que eu nunca tive coragem de admitir. Ele procurou o olhar dela entre a multidão, que às vezes
A gente se esconde atrás do orgulho, do status, das obrigações e só percebe o que realmente importa quando vê que quase deixou passar. Os aplausos vieram sem hesitação, alguns genuínos, outros forçados, mas não importava, porque para Isadora o que fazia sentido não era o som das palmas, mas o peso que as palavras dele carregavam. Pela primeira vez, ela se sentiu reconhecida, não pelo cargo que ocupava, mas por quem era. Caetano desceu do palco e foi até ela. Isso foi para você. Ela sorriu de leve. E naquele sorriso havia perdão, surpresa e algo que ele ainda não sabia nomear, mas começava a sentir com mais clareza. Talvez não fosse tarde demais para recomeçar. A festa foi se dissolvendo em passos lentos, sorrisos educados e despedidas ensaiadas. As luzes do salão já não brilhavam como antes, agora suavizadas, acompanhando o ritmo de encerramento. Uma a uma, as mesas se esvaziavam, deixando para trás taças vazias, guardanapos esquecidos e algumas conversas inacabadas. Isadora permanecia sentada, agora sozinha, com Malu deitada ao seu lado, já novamente adormecida. O ursinho repousava sobre a barriga da menina, como se fizesse parte dela. Ao redor, o salão recuperava seu silêncio. Caetano observava de longe. Conversava rapidamente com os organizadores e alguns convidados finais, mas os olhos sempre voltavam para o mesmo ponto, o sofá, onde Isadora, com o vestido vinho já levemente amarrotado, parecia ser a última verdade daquela noite. Ele se aproximou em silêncio, parando a poucos passos. Não queria assustá-la, nem quebrar o que quer que estivesse sentindo naquele momento. Ela olhou para ele com um cansaço sereno no olhar, como quem já tinha dado tudo o que podia. E mesmo assim, continuava ali. Eu pedi para te mandarem flores amanhã de manhã. Ele disse de forma simples. Ela arqueou levemente uma sobrancelha. Surpresa. Flores? Sim, como se isso fosse suficiente para agradecer. Ela sorriu com delicadeza, sem ironia. Não precisa. Eu sei, mas eu preciso. O silêncio entre os dois não era desconfortável, era íntimo. Um espaço onde nada precisava ser dito depressa. Ele puxou uma cadeira e sentou-se ao lado dela. Isadora, ela ergueu os olhos. Eu queria te pedir uma coisa. Pode falar. Caetano hesitou. Procurava as palavras certas, como se soubesse que qualquer frase mal construída poderia desmontar o que haviam conseguido construir em poucas horas e que levara anos para existir em silêncio. Eu queria que você continuasse com a gente, não só como babá, nem como funcionária. Ela franziu levemente a testa sem entender de imediato. Caetano, eu sei, parece cedo, parece fora do que estamos acostumados, mas o que aconteceu aqui hoje me mostrou uma coisa que eu demorei muito para entender. Ele olhou para Malu. Que essa menina só é quem é por sua causa, e que talvez eu só tenha conseguido voltar a me ver como pai, porque você estava ali quando eu desapareci. Ela respirou fundo. Não era um pedido comum. Também não era um convite romântico, era algo entre os dois. Uma abertura de alma, um espaço que se criava e que ela não esperava, e não sabia se queria preencher. Você quer que eu fique... como o quê? Perguntou com honestidade. Ele pensou por um segundo. Como o que você quiser ser. Sem pressa, sem rótulo, mas perto, presente. Isadora olhou para ele como se estivesse diante de uma janela inesperada. A vontade de fugir que a acompanhava desde que entrara naquela festa agora dava lugar a algo mais suave. Não era desejo, não era sonho, era algo possível. Um tipo de paz que ela não lembrava de ter sentido com tanta clareza. E se eu disser que preciso pensar? Eu vou esperar. Ela assentiu. Não havia sorriso no rosto, mas havia calma. E para quem viveu tanto tempo sendo invisível, ser vista com calma era mais valioso do que qualquer declaração precipitada. Caetano se levantou e caminhou até o outro lado do salão, onde a equipe finalizava os detalhes. Isadora ajeitou Malu em seus braços com delicadeza. O ursinho caiu no chão,
Mas antes que pudesse se abaixar para pegar, uma das funcionárias do hotel se antecipou e o entregou com um sorriso tímido. Seu nome é Isadora, né? Sim. Desculpa dizer, mas foi a coisa mais bonita que eu vi aqui dentro hoje. Isadora agradeceu com um sorriso discreto. Não se sentia envaidecida. Sentia que, por algum motivo, tudo o que ela tinha feito, cada pequena escolha, tinha valido a pena. Já era madrugada quando ela saiu do salão, com Malu nos braços e o vestido vinho dançando com o vento leve da noite. Não havia carro esperando, nem flashes nem promessas. Só uma noite que se encerrava de forma inesperada, com uma pergunta que ainda ecoava dentro dela. No dia seguinte, quando acordou, encontrou um envelope sob a porta. Era simples, sem logotipo, sem exagero. Dentro dele um cartão de poucas palavras, não por gratidão, nem por aparência, mas porque eu finalmente enxerguei você, Caetano. Junto do cartão, uma pequena caixinha. Dentro, uma pulseira de prata fina, com uma única peça gravada, o nome dela. Isadora segurou o objeto nas mãos e sentiu um calor discreto no peito. Pela primeira vez, em muito tempo, ela não precisava mais lutar para ser vista. Ela apenas era. Às vezes, quem mais transforma nossa vida não chega fazendo barulho, nem exige lugar de destaque. Apenas permanece, cuida em silêncio e ama de um jeito que o mundo não vê, mas que sustenta tudo. E é quando aprendemos a enxergar com o coração, não com os olhos viciados em aparência, que percebemos que o verdadeiro valor não está no que brilha, mas no que permanece quando todos os refletores se apagam. Histórias como a da Isadora nos fazem lembrar que o valor de alguém não está no que ela veste, mas no que ela carrega por dentro. E se você também acredita na força das emoções verdadeiras, se inscreva no canal e continue com a gente. Há muitas histórias como essa esperando por você.